Salva, dessa vez no formato especial, dentro do projeto Saúde, Beleza e Bem-Estar da Mulher. E vocês já sabem, eu não canso de repetir, porque sempre nós trazemos aqui profissionais de excelência, profissionais que são referência na sua área de atuação, profissionais especialistas, que vão trazer muito conteúdo, muita informação que salva, que esse é o nome da nossa empresa. O IQS, viu, doutora? É de informação que salva. Quem deu esse nome foi a minha esposa. Então, a mulher tem sempre essas sacadas assim, né, Maria Laura? Uma coisa diferente. Então, ela que trouxe e eu só dei o IQS. Então, o Informação que Salva virou IQS. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Josiane Monção. Ela que é dermatologista, e nós vamos conversar bastante aqui, porque esse tema é muito importante para as mulheres, ainda mais a dermatologia no universo feminino, com certeza é algo assim muito buscado, muito acessado por vocês mulheres, nada melhor do que uma especialista para a gente conversar aqui hoje. Obrigado, doutora, pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito honrada em estar aqui e contribuir, para o IQS, para a Informação que Salva. Espero realmente trazer uma informação útil aqui para o nosso podcast. Não, com certeza vai trazer, eu já vi a sua matéria já, que vai para a nossa revista, assim, só ali já tem informações assim, muito importantes, informações tops que vão ajudar muito, né, as mulheres aí que estão nessa busca, né, doutora, da beleza, essa questão da autoestima, se sentir bem, né, porque a busca da beleza está muito atrelada à autoestima, né? Você se sente bem, você se vê bem, você fica melhor. Você trabalha bem, você tem uma boa relação com os seus parceiros de trabalho, com a sua família, né? Você consegue observar isso no seu dia a dia, quando começa um tratamento, e isso é algo importante mesmo para a própria conclusão do tratamento, ou depois que a pessoa termina, de repente ela foi lá, digamos, para fazer uma questão, foi colocar uma toxina botulínica, fazer um preenchimento, mas daqui a pouco você já olhou, o cabelo está diferente, a pessoa já voltou maquiada, isso acontece? Muito, com certeza. Você tratar uma queixa da paciente, né, sendo estética ou sendo a questão mesmo da doença na dermatologia, é muito importante para a autoestima. A gente vê que as pacientes voltam. Eu gosto muito de ver quando eu tiro a foto do antes e depois da paciente, às vezes após um tratamento, às vezes prolongado, de alguns meses, e na foto inicial a paciente às vezes está com o semblante mais caído, um pouco mais o olhar cabisbaixo, assim, né? E na foto do pós, quando ela já viu que ela já está se gostando, se amando mais, ela já está mais empoderada mesmo, mais um sorrisinho de canto, mesmo que a foto é séria, já tem um sorrisinho de canto, já olha nos olhos, assim. Então, isso é muito interessante. A gente vê que realmente estimula não só as mulheres, né, até mesmo os homens, que a gente faz muito tratamento de calvície e outras queixas, né, muda muito a questão da relação interpessoal, né, quando é adolescente, muda muito a relação com a escola, com os colegas. Então, acho que a dermatologia tem muito a agregar aí para a vida das pessoas. Doutora, e outra coisa, fala um pouquinho para nós, conta um pouquinho dessa tua história dentro da medicina, né? Você que tem uma formação aí diferenciada aqui, já vi onde você se formou na Unesp, né? E depois, como é que foi a escolha da dermatologia, né? No segundo momento aí de escolher uma especialidade, né? Já vi aqui que a doutora também já é uma médica que é membro da Sociedade, né, Brasileira de Dermatologia. Gente, isso não é um título muito difícil, tá? Eu sei porque a gente trabalha nessa área. Talvez um dos títulos mais difíceis, né, de serem tirados, né? Sim. Não que os outros sejam fáceis, né? Mas o de dermatologia realmente é algo que tem que se estudar assim, né, doutora, de uma maneira bem forte mesmo, né? Sim. Como é que foi essa escolha? Graças a Deus eu tive uma boa formação, né? Então a residência da FAMERP que me permite já ser especialista, né? Então eu falo que acho que eu escolhi dermato antes mesmo de escolher ser médica, né? Eu tive problemas com acne e isso afetou muito a minha autoestima na adolescência. Sério? Sério, eu era realmente a adolescente que não conseguia olhar nos olhos das pessoas, assim. Sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, mas essa questão da autoestima sempre mexeu muito comigo devido à acne. E na época os meus pais, eu sou de uma cidade bem pequena, chama Junqueirópolis, no interior de São Paulo. Na época os meus pais escolheram uma profissional de renome em Marília, que ficava a uns 250
50 quilômetros da minha cidade. Então era realmente uma viagem pra gente, né? Pra ir às consultas. E eu me encantei com o tratamento que ela fez. Não só o resultado, que eu tive uma pele, graças a Deus, um resultado excelente, mas de todo o tratamento que ela dava pra gente. Legal. Ela sabia que a gente era de fora, então ela tinha aquele acolhimento, tinha aquela questão da gratidão que ela tinha por nos ter como paciente. E ela foi, posteriormente, médica do meu irmão mais novo, médica da minha mãe, se tornou realmente muito próxima à nossa família. E eu era adolescente, 13, 14 anos, fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, nossa, que profissional, que legal, o que ela me proporciona. O fato de eu sair da minha cidade, ir para lá, às vezes poderia ser difícil, né? Perdia o dia todo, às vezes da escola, do trabalho dos meus pais, mas era muito agradável, porque ela fornecia um tratamento pra gente, um aconchego, um conforto, uma questão de assim, ó, eu vou te melhorar, fica tranquila, confia, eu vou melhorar isso aí que tá te incomodando, né? Marcou tanto a sua história que você resolveu seguir essa profissão. Sim, aí fiz legal. medicina, entrei na Unesp, em Botucatu, me formei e sempre gostei da área, mas sempre estive muito aberta a todas as outras áreas. Na época nem era tão em alta a questão estética, era muito questão de doença, a Unesp era muito forte na dermatologia na época e me apaixonei cada vez mais. Quando chegou na época de decidir, entrei em contato com essa dermato, já não era mais paciente dela na época, né? Mas entrei em contato e falei, olha, acho que vou prestar residência de dermato. Ela me apoiou muito a vir para Rio Preto, porque ela é muito próxima dos dermatologistas daqui de Rio Preto. E ela continua trabalhando lá? Continua trabalhando. Ela sabe que Rio Preto é um grande polo na medicina, que, assim, desponta, né? Mundialmente, os profissionais de Rio Preto são conhecidos internacionalmente. E ela me apoiou muito. Inclusive, a gente se encontra hoje em dia nos congressos, nos cursos, tem uma gratidão imensa e eu falo assim que um pouco do que eu sou hoje eu devo a essa profissional. Então, sempre que eu estou atuando, eu tento marcar de alguma maneira a vida dos meus pacientes como ela me marcou. Como é que é o nome dela, doutora? Doutora Jane O'Hara, de Marília. Marília, que legal. E eu tento realmente assim, marcar a vida dos pacientes, seja com um bom acolhimento, com tudo, né? Com um bom tratamento, fornecer o tratamento adequado, uma boa escuta, né? Considerar o paciente não só um paciente, mas uma pessoa, uma família, né? Sim. E todos os meus pacientes sabem que eu realmente trato dessa maneira, eu tenho contato dos meus pacientes, eu ligo, eu mando mensagem, eu converso, porque eu quero ter essa proximidade, né? Eu quero que o paciente sinta confiança, não só no tratamento, mas na pessoa, né? Tento sempre ser o mais íntegra, honesta e séria possível. E isso ajuda até na adesão do próprio do tratamento em si também, né? Sim, com certeza. A doutora, confiança, né? Que legal. E aí você fez, então, você fez lá em Botucatu e você veio fazer a residência na FAMERP. Isso, e aí me apaixonei pela cidade, decidi construir minha carreira aqui e estou aqui há 5 anos. Que legal! Tive a oportunidade de entrar numa grande clínica aqui, dos meus ex-chefes, né? Dr. João Roberto Antônio, Dr. Carlos Roberto Antônio. Então, hoje eu sou integrante da Pele, com muito orgulho, porque é uma referência também nacional. Mundial, né? Mundial, porque né, eles são, assim, médicos renomados, o Dr. João e o Dr. Carlos, cada vez mais, assim, crescendo, e muito engraçado, né? O Dr. João sempre não para, né, de trabalhar, exemplo, e né? o Dr. Carlos também deu uma continuidade no trabalho, trazendo toda essa parte de tecnologia, buscando tudo, assim, cada vez mais, e fizeram aquela clínica maravilhosa. Sim. Digamos assim, nem precisaria, entre aspas, né? Eles não param, né? Eu acho que eles têm uma motivação muito grande. E aquele congresso que eles fazem também anualmente, né? Agora Rio Preto ficou pequeno, né? Teve que ir para São Paulo, né? Sim. Não, com certeza. Você veio, você está num lugar que com certeza assim, um dos melhores lugares para se estar no Brasil, né, em termos de dermatologia. Né? Sim, e eu aprendo todos os dias lá, né, então trabalhar com eles é um grande aprendizado, né. Basicamente, eu acredito assim, vê se faz sentido, você está ali, tipo assim, você está num lugar que é a vanguarda da dermatologia. Tô ali, dá para tomar um café com o Dr. Carlos, dá para tomar um café com o Dr. João e contar esse caso e tal. Exatamente, mais ou menos isso? Exatamente. A gente tem essa total liberdade, essa conversa. E é o que você falou, lá é a vanguarda da dermatologia. Tudo de novo que existe mundialmente nos congressos, nos mais atualizados, a gente está sempre
sempre junto, né? E, inclusive, um dos temas que eu trouxe para a gente conversar aqui foi criado pelo Dr. Carlos Roberto Antônio, né, no congresso dele, no AECD, e eu considero como uma vanguarda, uma inovação diante, assim, é o novo normal, né, que é um conceito que ele criou, que vem sendo utilizado não só na dermatologia, mas em diversas áreas. Eu acredito, estava até conversando com a Kelly ali nos bastidores, e ela falou que até no marketing digital, realmente a gente vê um movimento. Na dermatologia, né, a gente chama de naturalização. Eu ia te fazer essa pergunta. Da naturalização dos procedimentos estéticos, né? Isso. Que é tornar cada vez a pessoa mais natural possível, né? Exatamente. Naturalização não significa não realizar procedimentos. Significa realizar, utilizar o que há de mais novo, o que há de mais moderno, o que há de mais tecnológico a favor do paciente. Então, devolvendo a beleza, a jovialidade, arrumando alguma coisa que o paciente não gosta no seu próprio rosto, no corpo, porém de maneira natural. Então, a gente vê que isso é o novo normal, né? Alguns anos atrás, o normal estava assim, beirando os exageros. Sim. Então, a era dos exageros está passando, né? E o novo normal é ser natural, é a beleza com naturalidade. Então, a gente usa todos os recursos que a dermatologia nos oferece, que são muitos, né? Na clínica mesmo, a gente tem mais de 20 máquinas, de 20 tecnologias a favor do paciente. E a gente fala assim, a gente tem uma premissa de que o procedimento estético bem realizado, o bom procedimento estético é aquele que você faz e ninguém sabe. Então a pessoa vai te olhar e falar assim, nossa, você tá bem, mas não vai saber o que foi feito. Será que você dormiu melhor? Será que você viajou? Será que você estava de férias? Você tá com o ar renovado? Você tá mais descansado, né? Sem os estigmas dos procedimentos estéticos, né? Dos exageros, principalmente. Sim. Porque ninguém hoje em dia gosta dos exageros, ninguém quer estar com uma face inflada, redonda, né? Como vinha acontecendo há algum tempo atrás. E a gente vê que esse movimento de naturalização, hoje em dia eu já falo que não é nem uma técnica, não é nem um conjunto de técnicas, é realmente um movimento. É visto também na moda. Então, até certo tempo atrás, a moda era a moda dos exageros, das logomarcas, de você se vestir de marca da cabeça aos pés. A gente ainda vê um pouco isso. Mas hoje em dia a moda está muito mais minimalista, nos pequenos detalhes, uma moda limpa, assim, um visual limpo, né? Que sabe que você está elegante, você está bem vestido, você está, né, alinhado, sem exageros. Muitas vezes o menos é mais, né? O menos é mais. Então, na questão estética da dermatologia, o menos é mais. Não significa não fazer, significa fazer com um bom senso estético. Então, isso tem muito mais a ver com o pensamento do profissional, não só o que ele tem à disposição na clínica, mas assim, não só os recursos, que também são importantes, mas o senso estético do profissional, ele estar alinhado com o paciente nesse aspecto de um resultado natural, alcançar a melhor versão do paciente dentro do natural. Então, a gente sempre fala que a gente busca os melhores pontos do paciente, os pontos mais belos, a gente realça esses pontos mais belos, a gente corrige pequenas imperfeições que são, às vezes, que o paciente não gosta, utilizando todos os recursos que a gente tem, as tecnologias, o laser, o ultrassom microfocado. A gente não fala mais hoje em preenchimento, a gente fala em sustentação do rosto com ácido hialurônico, porque a gente quer tirar mesmo, desmistificar essa questão de encher, preencher, volumizar, né? A gente foca muito no efeito lifting, então o efeito lifting embeleza, então tudo que fica mais lift, mais puxadinho, e também a qualidade da pele, porque a era dos preenchimentos não tratava a qualidade de pele, nada como uma pele bem cuidada, né? Uma pele com viço, com brilho. E eu vou te falar uma coisa que talvez pouca gente saiba. É muito mais difícil realizar um procedimento com resultado natural, você entregar um resultado bonito e natural, do que você realizar qualquer procedimento. As técnicas para preenchimento, assim, não são difíceis, tanto que foram banalizadas. Mas a boa técnica não é fácil. Você entregar um bom resultado, o paciente gostar e aquilo ficar natural, ninguém perceber, esse é o charme. E acho que isso
é o tchan da questão aí da dermatologia. Doutora, sabe outra coisa legal? Como você está dizendo dessa parte da naturalização, eu acho isso fantástico, né? Depois, lógico, eu quero que você comente também de toda a parte de equipamento que vocês têm à disposição lá, né? Todas as tecnologias, né? Mas, assim, existe a beleza de cada idade, né? Com certeza. Isso é uma realidade, né? Assim, exatamente. Então, não dá para pegar uma pessoa de 60, 50 e falar que ela vai ter 20 anos. Até porque existem, nós estamos falando de mulheres hoje, né? Mas existem mulheres muito bonitas com 60 anos. Existem mulheres bonitas com 50 anos dentro da idade delas, né? Com certeza. E em alguns casos, até esses dias atrás, estava brincando com a Kelly, que eu peguei uma foto dela com uma amiga, né? E falei para ela, nossa, vocês estão melhor hoje, né? Exatamente. Entendeu? Assim, dentro da idade, né? Da idade. Isso é uma realidade mesmo? Existe a beleza dentro de cada idade? Com certeza, com certeza. E o que vinha acontecendo, que a gente está tentando assim, bloquear esse movimento, são os exageros até em idade nas pessoas mais jovens, né? Então a gente vê meninas mesmo de 15 a 20 anos com excessos de produto, excesso de procedimento, que envelhecem ao invés de embelezarem, né? Então existe com certeza a beleza em cada idade, a beleza da adolescência, né? Então, não é que não precisa fazer nada num paciente adolescente, se ele tem uma queixa de acne, de qualidade de pele, a gente vai tratar sem transformar, sem passar de fase, né? Existe a beleza da mulher aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Estamos envelhecendo e agora a gente pode escolher como envelhecer, né? Então, a questão é envelhecer bem e não envelhecer, né? Exatamente. O envelhecer bem, você ter uma pele cuidada, um cabelo cuidado, um corpo cuidado, né? A gente precisa sempre pensar na saúde em primeiro lugar. Sim. Então, a gente tem que envelhecer bem e não fazer procedimentos para você tentar voltar no tempo, né? Voltar a ter 20, 30 anos, né? E o que a gente vê é que os excessos envelhecem as pessoas, os excessos de procedimento, os excessos de preenchimento. A gente vê ícones aí, né, da televisão, né, do passado que no passado já exageravam nos procedimentos. Hoje em dia você não consegue nem saber a idade que essa pessoa tem, né, se ela é nova com cara de velha, se ela é velha com cara de nova, né, fica aquela coisa ali indeterminada, né. Então, assim, em cada idade tem o que ser feito, existe o procedimento que pode ser feito que vai te embelezar, mas se você passar do ponto, a tendência é envelhecer a sua aparência. Doutor, na verdade, o exagero é feio, né? É feio, exagero é feio. Exagero é muito feio, né? A gente observa isso eu, assim, quando a Kelly me falou de você e do seu tema, me chamou muito a atenção, porque a gente está nesse segmento já faz bastante tempo, né? E a gente passou essa fase aí lá atrás, né? Com um pouco de exagero, a gente via algumas coisas, né? E a gente observava que os médicos que fossem partir para essa tendência de realmente olhar essa parte de naturalização né, da beleza, da estética, trabalhar a estética dentro da maior naturalidade possível, era a grande sacada. Porque a gente observa que as pessoas aquela do mais é menos, né? As pessoas que estão, como é que você utiliza, muita associação, né? Hoje, quais são aí as maiores tendências, né? Em leis, as mulheres querem saber, né? O que chegou, o que está acontecendo agora em 2023. Sim. A gente, como eu falei, né? A gente tem mais de 20 tecnologias lá e sempre a gente fala assim, a associação de procedimentos garante o melhor resultado, né? Então, não focar em um procedimento só. Então, não fazer rotineiramente apenas um procedimento, mas associar, porque a pele precisa de diferentes estímulos, né? Então, a gente hoje em dia fala muito em estímulo de colágeno e a gente utiliza para isso as máquinas e não tanto os bioestimuladores, porque eles também acabam com o tempo volumizando um pouco. Então, assim, o que está mais em alta hoje em dia não é para todo mundo, tá? Precisa de uma avaliação, então não adianta você escolher um procedimento, né? Você tem que ser avaliado, como a gente falou, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, você tem necessidades diferentes. Mas, assim, o que a gente realiza muito hoje em dia lá é o Liftera, que é um ultrassom microfocado que estimula colágeno, faz o efeito lifting, faz uma pele com mais viço, com mais brilho, com mais densidade, né? Uma pele que você olha, uma pele mais rejuvenescida. O Morphos, que é o grande queridinho aí nos últimos congressos internacionais, no INCAS,
no Congresso da Colômbia, os últimos congressos aí da dermatologia estética, se falaram muito sobre o Morpheus, que é uma radiofrequência microagulhada. Ele é um laser também. Ele é um laser, ele tem microagulhas que jogam uma energia dentro da pele em diferentes profundidades. E o legal do Morpheus é o tratamento corporal que pode ser feito com ele. Então, por muitos anos, a face era muito valorizada, face até pescoço, porém o corpo a gente não tinha muita opção, né? Claro, sempre associado à dieta, atividade física regular, mas não tinha muita opção para tratamento, principalmente da flacidez corporal, que vai acometendo, né? Vai acontecendo assim como o rosto. E o Morpheus aí veio para ajudar nessa queixa muito comum do consultório. Então, flacidez de abdômen, flacidez interno de coxa, braço. Então, hoje em dia, o que movimenta muito ali a nossa demanda é muito corporal também. O Piccolo, que a gente uma das únicas aqui na região, uma das únicas máquinas da região, um laser em picosegundos, que a gente consegue remover tatuagem, remover pigmento, tratar melasma, olheiras, então a gente consegue entregar aquele resultado de olhar mais descansado, né? A pessoa não sabe nem o que você fez, foi um clareamento de olheira ali importante que dá esse olhar mais descansado e tudo mais. São as máquinas que a gente utiliza muito lá na clínica hoje. Eu fico bastante responsável por essa parte das tecnologias lá. E assim, eu sou fascinada pelas tecnologias por essa entrega de resultado natural. Então, você faz um laser, você faz uma tecnologia. Hoje em dia, a gente tem uma vantagem da recuperação ser muito rápida. Legal. Então, isso mudou muito, né? Há um tempo atrás, você fazia um laser, você tinha que ficar 10 dias em casa, sem sair de casa, pelo inchaço, casca que formava, né? Hoje em dia, a gente fala que é o laser da hora do almoço. Então, assim, você tem um horário ali rapidinho na hora de almoço, você passa, faz um laser para qualidade de pele, tanto na velocidade que o procedimento é feito pela máquina, pelo fato dela ser boa, moderna, quanto pelo período de recuperação. Você volta a trabalhar, ninguém sabe o que você fez. Tá tudo tranquilo ali. Então, hoje em dia, ninguém tem muito tempo, né? Você não pode parar seu serviço aí 10 dias, se afastar por 10 dias, né? Principalmente por uma causa estética. Então, assim, o avanço das tecnologias trouxe essa facilidade para os pacientes, né? De rápida recuperação, sem sinais, sem cicatrizes, rápida recuperação, o procedimento é rápido, um efeito duradouro e, o melhor, sem ninguém saber o que você fez. Ele vai melhorando gradativamente, dia após dia você se sente mais bonito, sem ninguém saber o que foi feito, sem estigmas, né? Não tem aquela questão, você fez tal coisa que eu sei, né? Isso acontece, né, doutor? Ninguém hoje em dia quer. A gente até brinca, fala assim, não fala pra ninguém que você fez o procedimento, vamos fazer um teste, né? E elas voltam e falam, nossa, nem meu marido às vezes percebeu o que eu fiz. Que joia. Ela fala assim, nossa, meu marido me elogia, fala que eu tô mais bonita, mas não falou nada, não sabe o que foi feito. Olha aí. Doutora, e assim, pessoal, tem um assunto aqui que eu preciso falar com a doutora, até porque tá na reportagem dela que vai para a revista, e é um tema que é muito procurado, ainda mais pelas brasileiras, né? Que é o aumento de glúteo, que é o tratamento aí do bumbum, né? Nosso país, ele é um país tropical, né? Isso é muito valorizado aqui no Brasil. Doutor, e por muito tempo não se fazia isso, né? Assim, digamos assim, era uma coisa que era um tratamento até então não muito feito, né? Existe alguma coisa na cirurgia plástica, mas as pessoas também têm um pouco de medo de colocar uma prótese de glúteo, Sim. né? Fala isso, eu acho que isso aqui vai dar muito corte aqui também, o corte que, né, os vídeos que estão com a doutora aqui. Fala um pouco do que pode ser feito nessa questão na própria flacidez, né, de glúteo e também no que pode ser feito com laser ou ou os tratamentos que são feitos para essa região que tanto é importante, né, na nossa cultura, né, os brasileiros gostam, né, Sim, os brasileiros e as brasileiras, sim. né. O Brasil é conhecido, né, a mulher brasileira é conhecida por ter o bumbum bonito, né. Isso. E realmente era uma área que não tinha muita opção no passado, sempre existiram as próteses, mas era também um estigma, ficava aquele formato que a pessoa olhava e falava, colocou prótese de bumbum, né? As pacientes não queriam essa aparência artificial. Depois começaram a existir os preenchedores definitivos, que sim, são uma tragédia, né? A gente trata complicação de preenchedor definitivo de 30 anos atrás. Então, é um produto que você injeta e que você não sabe como vai ser o futuro. Então, realmente, era um procedimento assim, não tinha muito o que ser feito, né?
para o aumento, para o tratamento da celulite. E assim, o que há de novo na dermatologia são os preenchedores com ácido hialurônico, que é um produto natural que é absorvido pelo nosso organismo, que a gente pode utilizar agora na área corporal, no bumbum principalmente, né? E o que ele consegue fazer? Ele consegue tratar a celulite praticamente de maneira definitiva, porque ele vai estimulando o colágeno, então aquilo vai melhorando gradativamente. A gente fala que assim, não melhora 100%, a gente nunca fala num resultado 100%, não existe isso na medicina. A medicina não é matemática. Não é matemática, tem uma melhora gradativa, mas o importante é que nunca vai voltar a ser como era antes, né? E a gente tem um ganho aí do volume também. A gente consegue fazer um efeito lifting no bumbum, aumentar de maneira natural, sem o estigma de estar muito arredondado, muito empinado, tá? A gente consegue escolher esse formato junto com a paciente. A gente consegue fazer em etapas para a paciente também ir se gostando cada vez mais, né? A gente sempre fala assim, sua segunda sessão pode ser feita em 6 meses, elas voltam com 2, enlouquecidas, né? Nossa, eu gostei muito, eu quero pôr um pouquinho mais, né? Como assim, doutora? 6 meses, né? Como assim 6 meses? Não me abandona, eu quero um pouco antes, né? Legal. E assim, o ácido hialurônico é um produto seguro, a técnica que a gente utiliza é uma técnica correta, né? No plano adequado, que vai estimulando o colágeno, que vai melhorando a qualidade de pele, tratando a flacidez, e as pacientes estão realmente alucinadas por esse procedimento. É um dos que a gente mais realiza lá na clínica hoje em dia. Eu ia fazer essa pergunta. É um procedimento muito buscado? Muito buscado, muito buscado. Não tem um período de recuperação, como eu falei, né? A prótese, as pessoas falam, eu teria que ficar 30 dias afastada do trabalho, limita quanto à questão de dirigir e tudo mais. É um procedimento que você faz, não tem um período de recuperação difícil. O resultado já é imediato e você só vai vendo melhora a cada dia. A gente fala que tem a paciente ideal para fazer o procedimento, né? Não é um procedimento para todo mundo. Tem que estar ali se exercitando, tem que ter uma alimentação regrada para o resultado ficar, né? Para valorizar esse resultado, né? É um a mais esse procedimento estético, né? Para melhorar e não uma construção assim de uma pessoa que às vezes não é ligada à saúde, não é ligada aos exercícios físicos, né? Então, a gente sempre orienta isso para o paciente. Em primeiro lugar, a saúde. Então, está se exercitando, está se alimentando bem, vamos fazer um up aí, vamos dar algo a mais, tá? Muito bom. Eu acredito que isso aí... E os resultados, assim, eu sei, hoje, infelizmente, né? Infelizmente eu digo isso porque deveria ser liberado isso, né, para os médicos, né? Outras áreas já podem mostrar antes e depois, infelizmente o médico não pode. Mas você consegue ver, né? Sim. Né? Então você está lá, você está vendo. Como é que é isso, doutora? A pessoa vê o antes e o depois ali, né? O próprio paciente em si, né? Sim. E como é que é isso aí para você? Que você tá em todos esses antes e depois, né? Sim, né? Acompanho ali a felicidade da paciente. Como é que é isso aí? Você vê essa mudança, né? De repente uma roupa que não usava, uma vergonha, eu não quero usar um biquíni, ou essa calça não ficou boa. Quer dizer, a gente sabe, no universo feminino tem muito dessas coisas, né? Sim. Como é que é isso aí? Você que está ali no pós, você que vê e fala, nossa, as pessoas falam para você, valeu a pena. Sim, elas ficam muito, muito gratas ali, é muito gostoso, né? É o que a gente começou a nossa conversa, né? Mexer na autoestima, melhorar a autoestima. Às vezes até na relação com o esposo mesmo, ela falava, não gostava, né, de me ver ali, de lingerie, na praia, eu só usava canga, agora eu já tenho menos vergonha do meu corpo, já lido melhor, né, já valorizou, então é muito, muito, muito gratificante. Porque a autoestima, ela é aquilo que a gente falou, de repente, através de um procedimento estético, lógico, bem feito, bem guiado, bem planejado, a pessoa muda outras coisas, né? Porque de repente ela falou, nossa, beleza, eu fiz esse tratamento aqui no meu bumbum, mas agora eu também vou me alimentar melhor, agora eu também vou cuidar do meu cabelo, ou seja, acaba tendo uma resposta maior, né? Sim. Em termos assim, existe se preenche outras lacunas aí, digamos assim, do bem-estar, né? Com certeza, principalmente a gente incentiva muito, principalmente voltada à saúde, né? Então, ao exercício físico, à alimentação, ter um estilo de vida mais saudável, que a gente fala que assim, a gente não fragmenta o corpo humano, a gente não está tratando um rosto, a gente não está tratando um pescoço, a gente não está tratando um bumbum, a gente está tratando uma pessoa, um indivíduo ali, como é que está a saúde no geral, né? Então, a gente acaba incentivando muito isso e com os resultados, elas se incentivam muito mais, né?
a se cuidarem, né? Doutora, assim, você, pelo que você tem acompanhado os congressos, você também está hoje dentro de uma clínica, como a gente disse, que é uma clínica que está altamente, digamos assim, está ali na crista da onda em termos de tudo que acontece a nível mundial, né? Você acha que essa questão da naturalização dos procedimentos estéticos, isso aí veio para ficar? Você acha que é uma coisa assim bem... É difícil a gente falar que é definitivo, né? Mas você acha que vai ter uma boa permanência, isso pelo que você tem acompanhado nesses congressos, ou com aqueles mestres ali, né? O próprio Dr. João, Dr. Carlos, né? É isso mesmo? Sem dúvida, porque assim, a gente, na verdade, nunca perdeu a nossa essência, né? Por mais que o mundo estivesse numa onda aí de exageros, a gente nunca perdeu a essência, e o que a gente está tentando trazer para os pacientes, assim, essa volta, né? O fim da era dos exageros, o novo normal é o natural. Então, como eu falei, é um movimento que é visto não só na dermatologia, né? É o fim desses exageros na moda, é o fim desses exageros na maquiagem. Eu estava conversando com a Kelly até, inclusive, no marketing digital. Então, assim, existia, né, uma onda de exageros. Aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Então, assim, quem se mantém na sua essência, quem faz o básico bem feito, quem entrega um bom resultado, quem não faz promessas ali, né? Absurdas. Então, isso se manteve e, sem dúvida, é uma coisa que não é nova, mas que vai permanecer. Né? Que legal, doutor. Eu acho que a gente sempre foi, digamos assim, defensor dessa ideia, até porque, como eu disse, o exagero é feio, né? Então, nada... E assim, as características do público brasileiro, das mulheres brasileiras, nosso povo é um povo bonito, né? Assim, né? A gente tem isso, né? Nossas misses são aí reconhecidas a nível mundial, as atrizes, né? Quer dizer, a gente tem um lado, né, do nosso povo ser bonito, né? Então, de repente, o exagero... E sabe outra coisa que passa para mim também? O exagero me mostra também, de repente, muito problema ali, de repente, emocional até. A pessoa, de repente, está forçando aquela situação, né, achando que aquilo vai resolver alguma coisa e, de repente, até complica, né? Sim. Isso a gente tem um nome, né? A gente chama de dismorfismo, né, corporal, que às vezes é aquela busca desenfreada do paciente por procedimento, né, por mudanças ali no corpo, né, no rosto. Mas nós, como médicos, nós temos o dever de reconhecer isso e tratar esse paciente da maneira correta, né? E não colocar o dinheiro ou a carreira ali à frente da pessoa que está à sua frente, né? Por isso que eu falo que, assim, a ética em primeiro lugar. Se você reconhece um paciente com dismorfismo corporal, que é essa busca desenfreada de procedimentos que não vão ficar bonitos, que não vão embelezar o paciente, a gente tem o dever de reconhecer e orientar esse paciente e indicar o tratamento correto, que às vezes é até mesmo um tratamento psicológico e não um tratamento estético, né? O que a gente vê é que nem sempre a ética está em primeiro lugar para algumas pessoas e acaba... as pessoas chegam a esse ponto, às vezes, de exagero e tudo mais, às vezes por buscar o profissional errado, que vai colocando produto, né? Passa tudo à frente da ética, né? Isso não deve ser feito. Se você reconhece que o paciente está exagerando, que ele está querendo mais do que precisa, o nosso dever é orientá-lo, não realizar o procedimento, né? Exatamente. Muitas vezes isso implica em perdas, às vezes perda do paciente, porque se o paciente também não concorda com isso, ele vai procurar, até encontrar o profissional que faça, né? Mas assim, o mais importante pra gente é dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Não sei se já aconteceu com você, mas aqui já aconteceu comigo, né? A gente que lida com muito na área médica, e você é médico, sabe que para fazer publicidade do médico requer todo um cuidado, né? Vocês têm uma normativa pesada, né? Sim. Do CREMESP, do CODAME, todas. Uma vez um médico falou assim para mim, não, eu tô te pagando. Eu falei, doutor, então não vai dar certo, sabe? Sim. Né? Eu tenho responsabilidade com os meus outros clientes também. É o caso de vocês também. Com certeza. Não pode falar, doutora, faz o que eu tô pagando. Não, amigo, não é por aí a situação, né? Existe um critério que eu não vou fazer algo que não está dentro do que eu tenho como um princípio do que vai ficar bom dentro do seu quadro, né? Com certeza, são os princípios, a ética, né, o respeito ao paciente.
E até o respeito à nossa própria carreira, né? Eu não quero deformar nenhum paciente, primeiro por pensar no próprio paciente, não quero que ele ande por aí deformado, não quero também que ele fale, fiz com a doutora Josiane, porque não é o que eu prezo, né? Então, assim, a gente sempre busca pacientes que tenham o mesmo senso estético que o nosso, né? Exatamente. Tem pacientes que gostam do exagero, ele encontra um profissional que gosta do exagero, né? Mas no que a gente pode, a gente faz isso de orientar, de divulgar a naturalização. Então, de explicar que o belo é o natural, não significa não fazer nada, significa fazer com parcimônia, né? Escolher os procedimentos corretos. O que a gente vê hoje em dia, que a mídia social trouxe na nossa área, são pacientes que chegam já buscando o procedimento XYZ, né? Mas eu vi que a fulana fez o procedimento, eu quero fazer esse procedimento. E o nosso papel é orientar que às vezes não é o melhor procedimento para você, né? Então isso a gente faz muito também na clínica, de orientar o paciente que aquele procedimento que a amiga fez ou que a blogueira fez não é o procedimento ideal para você, não está na época, às vezes é um procedimento que é para uma idade mais avançada, para uma flacidez mais avançada, né? Então, a gente tem muita parcimônia ali nas indicações, né? Tudo é uma questão de realmente de ética, né? Eu não vou super indicar um procedimento para ganhar o paciente, porque nisso eu estou perdendo com a minha consciência, né? Sim. Então, eu indico o que é correto ali, e isso é uma coisa boa que a mídia social traz, de divulgar os procedimentos que existem, mas alguns pacientes têm essa questão de querer copiar os procedimentos, e não é assim que funciona, né? Você tem que buscar o que é melhor para você, tem que ter uma avaliação antes do profissional que vai realizar, você tem que escolher sempre o profissional que vai de acordo com o seu senso ali, né? E aí dá certo. Pensa, aí dá certo, aí não tem erro. Muito legal. Doutora, eu não falei para você que esse é um bate-papo bem legal? Você viu quanto tempo já foi? Eu quero falar um negócio para você que está me assistindo. Eu estou olhando aqui o Instagram da doutora, sempre abro o Instagram, né, para olhar também, ver os temas, e ver um pouco dessa questão também. Hoje tem tudo dentro da bio, formação. E eu recomendo para vocês entrarem no Instagram da doutora, DRA, né, doutora Josiane Moncal, né, que eu não tenho o cedilha nem o tio. E um Instagram muito legal, um Instagram clean, que tem tudo a ver com o que representa muito bem você, né? Tá bem coerente com o que você fala e o que você demonstra, né? Um Instagram bonito, elegante, né? Uma coisa bem jóia mesmo, viu, doutora? Parabéns. Obrigada. Muito jóia, eu acredito que isso faz a diferença, né? Hoje, com tantas opções que as pessoas têm, né? Mas eu acho que a gente zelar por aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente decidiu fazer, né? De ser firme dentro do que a gente planejou, né? Do que a gente decidiu fazer. Eu acho que é muito legal. Manter nossa essência, né? É a busca da essência. Então, uma das coisas da nossa empresa aqui, até sábado a gente está falando, eu e a Kelly, justamente, a gente trabalha com os nossos clientes aqui, mas a gente nunca quer que eles mudem a essência. Sim. Né? Então, o teu Instagram, eu falo que a gente olha o Instagram todo dia, né? Combina muito com você. Então, isso é legal porque a pessoa, quando chegar lá na clínica, não vai ver uma coisa diferente. Entendeu? Sabe? Vai ver que está coerente com aquilo que você... O teu Instagram está coerente com o que você faz, da maneira como você fala. E foi muito legal. Acho que a gente levou muita informação aqui, muita coisa boa, através da naturalidade, mas também procedimentos que são procedimentos como o próprio aumento do bumbum e do glúteo, né? Que é um procedimento legal também, que está à disposição. Ou seja, você tem digamos assim, um arsenal, né? Lá na clínica para poder oferecer o que tem de melhor. Sim. Obrigado, viu, doutor, pela sua presença aqui. Legal. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí. Foi muito legal aqui, com certeza. Mais temas importantes para nós aqui, vai sair muito corte bom. Pessoal, eu digo para vocês aí, vocês também vão poder acompanhar a doutora Josiane Monção lá também no Shopping Guatemi. E todo o conteúdo de lá, se de repente esse vídeo sair depois, também vai ficar gravado. Ela vai ter uma participação especial com outros profissionais da saúde, falando desse tema maravilhoso, que é o tema universo feminino dentro da saúde, beleza e bem-estar da mulher. Legal, doutora? Opa! Obrigado mesmo pela tua presença aqui. Mais uma vez, sempre falar com um especialista é muito bom, porque traz credibilidade. E
contra credibilidade não existe argumento. Credibilidade é alguma coisa que se conquista, né? E alguém que é especialista, que traz informação de alto nível, isso aí é importante demais. Beleza? Obrigado, até a próxima. Até a próxima.